Olá pessoal, tudo bem? Queria falar com vocês sobre um transtorno da psiquiatria que tem descrito a sua fisiopatologia há muitos séculos e que até hoje é muito intrigante por ser complexo, ou ter um espectro de manifestações muito grande e até hoje é um grande desafio na medicina e na psiquiatria. Para você ter uma ideia, o diagnóstico, mesmo nos países mais desenvolvidos, em que as pessoas têm mais acesso à saúde, ele pode demorar em média de 10 anos para a gente ter esse diagnóstico firmado, né? Então você vê o quanto pode causar prejuízo e quanto é desafiante para nós especialistas. Estou falando do transtorno afetivo bipolar, um transtorno que tem que ser olhado de forma longitudinal, de forma heterogênea, de um espectro em que muitas manifestações psiquiátricas podem acontecer, inclusive ao longo da vida, na criança, no adolescente, no adulto, no idoso. As manifestações podem variar muito e confundir com outras comorbidades psiquiátricas. Por exemplo, na criança pode confundir com o TDAH, até porque os sintomas do transtorno afetivo bipolar é muito inespecífico, até mesmo com o TOD, transtorno opositor desafiador, transtorno de conduta, por exemplo, no adolescente com uso de substâncias, com traços borderline, personalidade borderline, com o próprio TDAH persistente, então uma série de sintomas que se misturam e muitas vezes essas pessoas são diagnosticadas isoladamente como TDAH, como, por exemplo, depressão, transtorno de ansiedade e esse diagnóstico de transtorno bipolar não é percebido. No adulto, essas manifestações vão ficando mais evidentes, mais claras, principalmente do ponto de vista do humor. E o outro grande desafio é no idoso, né? Existe o diagnóstico de transtorno afetivo bipolar no idoso, que muitas vezes não foi diagnosticado lá atrás, né? Então, o TAB primário. Mas aqueles que não têm história nenhuma de depressão, de hipomania, de mania, nem história familiar, que desenvolveu a partir dos 50, 60 anos, principalmente, pode acontecer? Pode, mas aí tem que se investigar outras causas secundárias. Portanto, seria o transtorno afetivo bipolar secundário a outras causas, como, por exemplo, doença de Parkinson, doença cognitiva, no caso demencial, epilepsia, doenças neurológicas, doenças metabólicas, são outros quadros que poderiam, uso de corticoide. Então, sem dúvida, é um diagnóstico que merece toda a nossa atenção, até pelos prejuízos que aparecem desde a infância, adolescência, fase adulta e fase também idosa, com conflitos interpessoais, prejuízos ocupacionais, comportamento de risco, tomadas de decisões inconsequentes, aumento da chance de déficits cognitivos, de demência. Então, ao longo da vida, uma série de complicações e consequências.